Jesus. Eu sou o pastor Ricardo Toledo, como a pastora Regina falou, somos ministros dessa casa. E louvo a Deus por estar aqui, sendo abençoado, sendo tratado, aprendendo e sendo uma peça a mais aí para a manifestação do reino. Porque todos nós somos uma peça-chave para a manifestação do reino de Deus nessa terra. Ninguém é mais especial que ninguém, todos nós estamos no mesmo nível, mas o nível de responsabilidade em manifestar aquilo que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Glória a Deus. Eu não vou demorar, porque a glória de Deus já está estabelecida desde o início. Nós não precisamos fazer que nem motor a álcool, né? Hoje já não existe isso mais, mas antigamente existia. Motor a álcool esquentava para depois. Nós já estamos aqui na pegada, glória a Deus, firme, cheio de fogo com o Senhor. E o que é gostoso é perceber, ao longo da nossa maturação, a gente vai adquirindo a maturidade em Cristo, e a gente vai percebendo as maneiras que Deus manifesta a sua glória em nós. Tem gente que pensa que a manifestação da glória de Deus é só sendo canelinha de fogo e tal. Não, mas às vezes está um silêncio, ó. Sente a glória. Sabe por quê? Porque é Cristo em mim. Diga assim comigo, põe a mão no seu ventre e fala: Cristo em mim. É Ele que está em nós o tempo todo, e aonde nós chegamos com Ele, nós manifestamos Ele, e Ele é glorificado através das nossas vidas. Isso é gostoso. Gente, eu subo aqui, pode estar o frio que tiver, pode estar nevando, mas tem uma toalhinha aqui abençoada, começa a suar e é maravilhoso. Mas vamos lá, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, do 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Diga comigo, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Feche seus olhos comigo, em nome de Jesus. Pai, eu quero me colocar diante da Tua presença mais uma vez, em dependência total, Senhor, do meu ser. É a Tua graça, é o Senhor que faz, nós não somos nada. Convém que a Tua glória cresça, a Tua presença cresça a cada dia, e nós venhamos diminuir, mas dependemos de Ti. Queremos levar agora, Senhor, todo pensamento cativo ao Seu senhorio, e que a Tua glória, Senhor, venha crescer cada vez mais dentro do nosso ser nessa noite, pela ministração da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Estar na ceia, celebrando a ceia, já é algo especial. Não estou sendo religioso aqui, mas a ceia e o batismo dentro da Bíblia são dois mandamentos com ordenança. Você
que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, é necessário que passe por isso. E quando viemos aqui celebrar a ceia, nós estamos fazendo simplesmente reconhecendo o sacrifício de Cristo no Calvário e entendendo que através dele nós fomos religados a Deus Pai. Isso é muito maravilhoso, poder estar numa ceia, adorando, celebrando. Claro que o Senhor está conosco em todo o tempo, como eu já falei, mas quando lembramos do sacrifício dele, nós entendemos: Senhor, aquilo que eu não podia, o Senhor fez por mim. Isso é maravilhoso. E eu quero, em homenagem ao meu amigo Paulo Ricardo, ao apóstolo Cristiano também, que hoje não está presente, eu quero intitular essa breve mensagem com o título de Enxergando a Oportunidade na Tempestade. Diga comigo: enxergando a oportunidade na tempestade. Quando falamos de tempestade, nós lembramos de vento, nós lembramos de algo que não está muito bom, que pode trazer transtornos e danos. Mas quando falamos de tempestade, nós podemos trazer para nós também. Quando estamos na alma, nós lembramos de tempestade da vida. Mas nós que vivemos no Espírito, sabemos que a tempestade vem, mas nós olhamos a tempestade assim, ó, de cima, porque ela passa ali embaixo. Nós que estamos no Espírito não podemos ser atingidos, e Jesus foi o maior exemplo de tudo isso. Jesus, no seu ministério, ele vivia em tempestade. Vivia em tempestade, que ele conhecia o pensamento, ele fazia algumas perguntas para deixar os fariseus doidos. Ele falava alguma coisa, daí o negócio pegava, que queriam matar, ele realizava milagres, tirava a atenção. Por quê? Jesus, sempre em momento de tempestade, ele tirava o foco da má notícia, ele tirava o foco da tempestade e criava maneiras de manifestar o reino de Deus, porque ele estava aqui para isso. Ele nos ensinou a isso. Hoje eu e você somos dependentes dele, reconhecemos que ele é nosso Senhor e Salvador, mas temos a responsabilidade dele em realizar aquilo que ele deixou para nós, porque ele está aqui, ó. Cada um tem a sua fisionomia, cada um tem, né, os seus traços, mas Cristo está em cada um de nós. E o que aparece não é a sua fisionomia, é Cristo em vós. É através dele que nós fazemos algo que as pessoas ficam assim: caramba, é ele? O Rafael? Aquele cara? Não, não é. É quem está nele. É assim que Jesus faz. E o gostoso é que Jesus, ele tirava o foco, porque quando a gente olha nesse texto, no capítulo 14 de Mateus, Jesus, ele estava vindo de uma multiplicação de pães. Mas antes da multiplicação de pães, ele teria recebido uma notícia da decapitação de João Batista. João Batista tinha perdido a cabeça, e foram contar para Jesus, está lá no versículo 13, e Jesus, ouvindo isso, ou seja, a má notícia, a notícia da tempestade, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Ei, é muito chato ler a Bíblia se a gente não trouxer para nós, porque Jesus está em nós, ele viveu essas histórias e faz com que a gente contextualize o que nós estamos vivendo. Quando olhamos para a tempestade e ficamos focados nela, você perde os horizontes para resolver seus problemas. A tempestade não pode ser seu foco, meu irmão. A tempestade é uma oportunidade que você tem de gerar situações para glorificar o nome do Senhor. E quando eu olho para esse texto, que Jesus, em meio às tempestades, ele trocava o foco, muitas das vezes ele se retirava, as pessoas iam procurar Jesus: cadê Jesus? Vazou. Como diz aí a galera, deu linha na pipa, cadê Jesus? Não, mas o que ele fez, ele já glorificou o nome do Pai, então não precisava falar de Jesus. Mas olha lá o que aconteceu. Mas quem que fez isso? É só Deus pode fazer tal coisa. Então Deus está nele, e ele está em você, ele está em nós. Então você pode criar oportunidades de manifestar a presença dele aonde você chegar. Eu vivi uma experiência hoje, não está nem aqui, mas
Estou deixando o Espírito me conduzir aqui. Eu trabalho na área de imóveis, né, com imobiliário, sou corretor de imóveis. E hoje eu fui apresentar um imóvel para um cliente, lá no Quiririm. Mostrei a casa, ele gostou da casa. E depois ele falou assim, olha, gostei de conversar com você, eu quero colocar a minha casa que eu moro, para alugar, você pode ir lá com a gente agora? Eu falei, você mora onde? Daí falou o bairro, eu falei, vamos lá. Cheguei lá para tirar foto da casa, gente, olhei, a hora que eu cheguei na frente eu senti a opressão, mas falei, amém, estou em Cristo. Entrei na casa, tinha só um pouquinho de cachorro, parece que tinha 8 cachorros na casa. Aquele latido lá, um corredorzinho, falei, meu Deus, vamos entrar, e estou entrando. A hora que eu sentei, entrei na sala assim, eu olhei, falei, opa, já senti, muitas imagens, santo para tudo quanto é lado, e comecei a conversar de negócio, e ali a gente cria oportunidades. Comecei a falar, ele falou, olha, gostei do seu atendimento, você é religioso? Eu falei, eu não, detesto religião. O que você é? Eu sou filho de Deus, isso basta. Ah, legal. E daí começou a falar que era espírita, que era da Umbanda, e eu comecei a falar do amor de Deus de forma bem sutil, não fui falar, Jesus, não adianta. A maneira, muitas das vezes não é palavras, é gesto. E aquela senhora, daqui a pouco começou a conversar, ela saiu na porta da cozinha, começou a fumar um cigarro, e daqui a pouco começou a conversar, e eu respondia coisas com poucas palavras, daqui a pouco ela estava chorando e falando assim, olha, eu já vivi tantas frustrações, eu nem sei por que eu estou te falando isso, moço. Falei, mas eu sei, pode falar, fica tranquila. Existe um espaço no nosso coração, que não tem jeito, é só quando Jesus entra. Eu sei que vocês creem no cristianismo. Daí o marido falou, não, eu fui 20 anos da igreja católica, e começou a contar a história dele. Eu falei, eu também vivi algumas experiências, mas eu cansei da religião, e hoje Jesus faz toda a diferença. É por isso que a gente tem paz. E eu saí dali glorificando o nome do Senhor. O casal falou, olha, volta mais vezes aqui para a gente conversar. Poxa, eu fui lá para trabalhar. Falei, não, a gente vai voltar sim. Então isso é criar oportunidades. Você não fica, imagina só, a religião ia fazer assim, o sangue de Jesus tem poder. Era arriscado fazer até o sinal da cruz, se eu visse aquele monte de santo lá, né? Falei, não, mas eu cheguei, falei, eu vou entrar. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas pastor, o que você está falando? O que tem a ver com a mensagem? É aquilo que eu estou falando, troque o foco. Porque quando a gente olha só para a tempestade, a gente está na alma. E a gente tem aprendido nessa casa, que a alma não pode falar mais alto que o espírito. O meu e o seu espírito, ele é conduzido pelo Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo que habita em nós. E ele deve conduzir a nossa alma. Diga assim comigo, a minha alma tem que se submeter ao meu espírito, porque o meu espírito está em Cristo. Amém, glória a Deus. Mas Jesus fez para que através dele nós fizéssemos também. E eu quero usar o exemplo do texto aqui. Quando Jesus, depois de orar, ele entra no mar, andando por sobre as águas, os discípulos abençoados, mas almáticos, ficaram desesperados. É um fantasma. Daí na dúvida, né, o espírito de Tomé tomou conta de Pedro. Daí Pedro, não, se és tu mesmo, Jesus, sabia que era, porque o camarada conhecia Jesus, andava com ele, vivia com ele, via o que ele fazia todo o tempo, ele sabia que era Jesus que estava vindo, ele podia falar, vem então Jesus, não, mas se és tu mesmo, faz eu andar aí pelas águas. Jesus simplesmente, com a objetividade que tem, falou assim, vem. E Pedrão, imagina comigo, vamos imaginar, ler a Bíblia, histórias da Bíblia a gente tem que imaginar. Imagina aqui que eu estou num barco, daí Jesus fala, vem, aquele mar ventando, porque a Bíblia diz que o vento era contrário, era forte, eu ponho o pé assim, pescador, né? Sou pescador, só pesco peixão, eu ponho o pé e o mar duro, igual um chão, e eu começo a andar, só que está ventando,
E o vento bate em mim, e eu fico com medo, mas o mar está firme, eu estou andando, por que eu tenho medo? Vamos voltar para cá? Quantas vezes eu vou me colocar na situação, porque nós somos humanos, o ministro não é diferente de ninguém, eu falei aqui no início, somos iguais. Quantas vezes estamos em Cristo, olhamos para Ele, sabemos que somos dependentes dEle, que sem Ele nós não somos nada, e de repente o vento bate, e quando o vento bate, apesar de eu não ver, eu tento olhar para o vento e tiro os olhos de Cristo. O que acontece? São nesses momentos que as pessoas agigantam os seus problemas e diminuem o que é o nosso Deus na nossa vida. O que aconteceu com Pedro foi isso. Simplesmente ficou com medo, porque ele falou: puxa, eu estou no mar, está ventando, eu vou afundar. O cara sabia nadar, o cara tinha todos os recursos, porque ele estava no mar todo dia. Ficou com medo, do lado do barquinho, ou que seja, a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar, que seja 50 metros do barco, não sei quanto, simples ele nadar e ir para o barco, mas ficou com medo do vento. Ei, eu quero falar para você de forma profética, essa tempestade que você pensa que ela é grande, ela é um tamanho assim, daquilo que Deus tem para fazer por você, em nome de Jesus. E aquilo que Deus vai fazer por você não diz respeito a bênçãos materiais, diz respeito àquilo que Ele está gerando no seu espírito, para que você possa manifestar sim, através do Espírito, e assim receba bênçãos materiais, porque Deus quer sim que eu e você recebamos bênçãos, mas o momento de tempestade é para a gente enxergar a oportunidade de manifestar o reino dEle sobre esta terra, de marcarmos, de criarmos um legado, porque mais hoje ou mais amanhã, eu não quero deixar ninguém depressivo aqui, porque estamos envolvidos na glória de Deus, todos nós vamos, e o que vamos deixar aqui quando formos? Que lembrança teremos na mente das pessoas? Hoje morreu aí, eu vi no noticiário, como é que é? Mohamed Ali, né? Não foi isso? Morreu, todo mundo está falando, só que amanhã ninguém lembra mais nele, por mais que ele tenha feito história no esporte, no boxe. Há quase 2000 anos atrás, Jesus morreu, por mim, por você, não porque deu o tempo dele aqui, foi sacramentado injustamente, mas para cumprir um propósito. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, o propósito pelo qual hoje eu e você entendemos que Ele está em nós vivo, e se manifesta em nós, e eu e você hoje, falamos nele todo dia, aqui, lá em São Paulo, todas as cidades do Brasil falam-se nele todo dia. Você pega lá na China, que é um país com proibição de pregar o Evangelho, fala-se nele todo dia. Vai lá para a Coreia do Norte, que é o top, na janela 10x40, que não dá para entrar nada. Pode ter certeza que nas igrejas subterrâneas, ou pessoas estão falando nele todo dia, porque ele criou uma história para transformar o mundo, e estabeleceu para mim e para você esse direito, esse privilégio, de você, onde você está, você poder transformar o seu ambiente, para que o nome dele seja glorificado. Agora eu quero que você feche seus olhos, e eu quero que você pense em tudo que Ele tem feito na sua vida, tudo. Eu sei que não dá. Já foi falado aqui nesta noite de gratidão. Existe algum motivo para não agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por sua vida? E Ele tem feito por nós, porque Ele vive. Ele tem feito por nós, mesmo em meio às tempestades, é porque Ele é vivo, Ele está em nós. E Ele tem garantido que nós não vamos sucumbir, nós não vamos afundar.
Lá em Isaías 41:10 ele fala: não temas, porque eu sou contigo, eu te seguro com a destra da minha justiça. Oh, aleluia, Ele é maravilhoso. Mas é importante entender e sermos gratos a Deus. E a gratidão a Ele não é apenas com palavras. É muito fácil agradecer com palavras, oh, muito obrigado. Mas eu e você temos a liberdade, a oportunidade e o privilégio de ser grato a Ele com atitudes. Atitude de manifestar o amor para o próximo. Atitude de querer ver pessoas que hoje não estão muito bem, porque você vai cuidar, você vai tratar, você vai manifestar Cristo para a vida dela. Isso é gratidão a Deus. É claro que no momento de tempestade, assim como Pedro, é provável sentirmos medos. Quando eu olho para a palavra medo, no original aqui, é phobos, que vem de fobia, medo. É natural, isso faz parte de um dos sentimentos da alma. Medo, tem o lado positivo também, a audácia, isso faz tudo parte da alma, que acaba entrando na área das emoções. Quando eu olho para Pedro, a hora que ele percebeu, a Bíblia diz aqui, o vento que ele temeu. Mas o vento estava batendo nele desde a hora que ele desceu do barco. Estava andando, caminhando, olhando para Jesus, percebeu o vento, ficou com medo, e já ia afundando. Olhe para mim, diga assim comigo: a partir de hoje, mesmo percebendo o vento, eu não vou tirar os olhos de Jesus, porque eu sei que nenhum vento vai poder me afundar e chegar do outro lado como vitorioso. Tudo não para você, não para mim, não para nós, para que Ele, somente Ele, seja exaltado e glorificado na nossa vida. Oh, aleluia. Agora eu quero falar algo que hoje à tarde, meditando, falando com Deus, e eu escrevi isso. Já foi falado aqui de dependência. Queridos, como é gostoso depender dEle. E a dependência dEle, nele, Ele não vai ficar falando o que Ele vai fazer. Às vezes gera uma ansiedade. Quem é ansioso, viver na dependência, não é fácil. Mas é necessário ser dependente. E Ele quer que eu e você venhamos a ser dependente. Porque na dependência, na confiança nele, as coisas vão acontecendo. Claro que eu e você, como filhos, não podemos cruzar os nossos braços. Ai, Senhor, eu sou dependente, faz tudo para mim aí. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, é o que diz a Bíblia. Nós temos que fazer a nossa parte. Se não fizermos a nossa parte, Deus não vai mover uma palha ao nosso favor. É necessário. Mas por favor, não queira fazer a parte de Deus. Pelo Espírito nós sabemos até onde é a nossa responsabilidade. E é importante ser dependente. Eu coloquei essa frase, pois viver a dependência plena implica em não tirar os olhos dele, mesmo que sinta o vento soprar. Estou sentindo o vento, estou com o olho nele, tenho que fazer as minhas coisas. Sim, o vento não vai me derrubar, eu não vou afundar, nada pode me parar, ainda mais quando somos um corpo. Sabemos da importância da unidade de um corpo. As coisas vão se consolidando cada vez mais, nós vamos ficando mais robustos, não gordinho, tá, mulheres, por favor, mais robustos, fortes em Cristo, para que o nome do Senhor seja exaltado num corpo total. Ninguém faz nada sozinho. Se eu pensar que eu consigo fazer algo sozinho no reino de Deus, eu estou simplesmente fadado ao fracasso. Nós precisamos uns dos outros. Olhe para uma pessoa agora que você não tem tanta afinidade. O marido e mulher é muito fácil.
Uma pessoa que você não tem tanta afinidade, fale assim para ela: você é muito importante para a minha vida. Nós precisamos uns dos outros. Glória a Deus. Vem cá, vamos lá. Já estou encerrando. Vou ser rápido aqui. É importante sonhar. Tanto é que nós fazemos parte dos sonhos de Deus. Quantos estão felizes por fazer parte dos sonhos de Deus? Estou muito feliz, para a glória do Senhor. É necessário sonhar. Com Ele no barco ou fora do barco. Ele nunca deixa o nosso barco, porque Ele é onipresente. Aqui nesse texto, Ele estava em carne, para ensinar a cada um de nós como viver como um homem pleno nele. Porque viveu sem pecado, caminhou, mas hoje Ele está no barco, está fora do barco, isso é maravilhoso. Mas é muito importante sonhar, ter planos, ter metas, ter expectativa. Realizar sonhos nos move a andar pelas águas. Quando você estabelece um sonho, pode ter certeza, você vai ter dificuldade até chegar no objetivo final dele. Vai ter que passar, dependendo do tamanho do seu sonho, grandes mares na caminhada. E se o mar for muito grande, você vai ter até que correr sobre as águas. Não vai só andar devagarinho sentindo as águas, não, vai ter que correr. Mas é importante sonhar. No meio do sonho, às vezes a gente quer desistir. E a desistência é um fator principal da não realização de sonhos. Você terá dificuldade, sim, claro. Mas a dificuldade é necessária para que você cresça nele. Para que você adquira estratégias, monte estratégias, através da mente dele em você. E quando eu falo de sonhos, eu entendo que a persistência é um fator principal, porque a persistência é a parte da conquista em realizar os sonhos. Falando de sonho, eu lembro de uma pessoa muito especial na aviação. O nome dele é Santos Dumont. Quem conhece ele? O Maurílio conhece ele. Santos Dumont foi um homem persistente. E quem conhece a biografia dele vai ver. Qual que foi o primeiro avião dele? Quem se atreve a dizer? O nome? 14 bis. Ele tinha tentado 12 vezes. Na 13ª vez, o cara era religioso também, eu fui saber esses tempos. Na 13ª vez ele conseguiu, o avião voou. 12 vezes ele se frustrou, o avião caiu, se arrebentou todo. Na 13ª, como ele era supersticioso com o número 13, ele colocou um para cima, 14 bis. Então é necessário sonhar. Não deixe de sonhar. Deus se agrada que você sonhe. Mas Ele tem um sonho a respeito de você. Você faz parte dele. Nós temos aqui um slogan: Deus tem um sonho e você faz parte dele. Nós somos peças fundamentais na realização do sonho de Deus para a região daqui de Taubaté. Taubaté não, desculpa gente, eu falei o nome antigo. Terra de adoradores. Aleluia. Glória a Deus. Mas se tratando de tempestade, eu quero dizer que nada, nenhuma tempestade vai impedir você de realizar aquilo que Deus tem para a sua vida. É importante persistir, porque Jesus já pagou. O que Ele fez, nenhum de nós poderíamos fazer. Mas eu vou me entregar lá na cruz. Vai entregar de bobo, porque Ele já pagou o preço, não precisa sofrer à toa não. O sacrifício dele é único, é eficaz e é maravilhoso. Não precisa sofrer. Gente, é tão maravilhoso a gente entender isso, a vida com Deus. Não precisa sofrer. É só renunciar às nossas vontades,
as nossas concupiscências que não vão estar andando de acordo com a vontade de Deus. Isso é só olhar para a palavra, é só trabalhar conforme a mente de Cristo. Ninguém é perfeito, mas dentro da imperfeição que temos, nós manifestamos a perfeição daquele que está dentro de nós, Cristo. Isso é gostoso. Eu quero dizer que a glória que Deus tem para manifestar através da sua vida, não é lá na glória eterna, depois que você fechar os olhos e for sepultado, não é não. Deus tem bênção para você aqui na terra. Romanos 8,18 diz, vamos ler lá? Porque para mim, Paulo falando aos romanos, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então a glória em nós vai ser revelada, e algo que é revelado é para alguém ver, alguém que está vivo, porque revelação, lá no céu nós não vamos ter revelação não, vai estar tudo explícito, não precisa mais nada ser revelado. A revelação é aqui nesta terra. Então você é um agente de revelação do Senhor nesta terra. Pode ter certeza, pelo Espírito você recebe revelação. Mantenha-se acordado, mantenha-se em pé. Sabe por quê? Porque Cristo já pagou lá, ó. E quando nós reconhecemos, hoje nós vamos cear, vamos entender que Ele sofreu por nós, apanhou por causa de mim, por causa de você. E hoje é o momento, dentro desse contexto de ceia, de podermos nos avaliar e chegarmos à conclusão de que nós não somos dignos, como homens. Eu estou falando como homens, como filhos, não tem como não ser digno dele. Mas quando eu chego a esse ponto de entender que de mim mesmo eu não sou digno, é quando você se torna digno dele, quando entende que você não tem a capacidade de se denominar como digno, porque por mais que faça isso, eu não chego ao mínimo do que ele precisa, mas ele me amou, com toda a minha imperfeição, ele me amou, com toda a minha deficiência, a minha debilidade, Ele me amou, Ele te amou, Ele nos amou, e esse é um fator de estarmos aqui hoje, aleluia. Como é bom sentir esse amor, como é gostoso. E eu sei que cada um de nós temos um histórico pessoal, mas o mais importante é entendermos, eu vou falar no singular, o mais importante é entender quem eu sou em Deus. Faça uma introspectiva agora. Quero ver se você consegue. Fique com o olho bem aberto, que eu vou olhar para cada um de vocês. Vire o seu olho para dentro de você. Quero ver. Ninguém consegue. Nós temos essa dificuldade de olharmos para dentro de nós. É muito fácil olhar o meu irmão, julgar, falar, concluir, estabelecer alguma coisa, mas é mais difícil olhar para dentro. Mas estamos numa casa que trabalha a transformação pessoal, e essa noite é importante você olhar para dentro de você. E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. A religião estabeleceu paradigmas e dogmas durante muito tempo, em que no dia de ceia não pode fazer nada. Dia de ceia, não vou ficar falando, senão... Qual é a diferença do dia de ceia para outro dia? Cristo em nós. O que eu sou no dia de ceia, eu sou no dia que não é de ceia, eu sou no dia de calor, eu sou no dia de frio, eu sou no dia de chuva, eu sou no dia nublado, no dia de sol. Eu estou em Cristo, o que eu sou nele, eu sou em todo o tempo. Aleluia.
A equipe de adoração, por favor, se posiciona para a gente adorar o Senhor. Já estão encerrando. Eu quero que nesta noite, queridos, mais uma noite especial do culto de Santa Ceia, em que iremos celebrar o Senhor, que você pare para pensar mais um pouquinho, mesmo que de repente você já saiba, no valor do sacrifício vicário. Ele se entregou, marcou a história, e como eu falei, todos falam nele, porque Ele está em nós. Jesus dividiu a história da humanidade, e eu ouvi isso numa palestra, que eu fui em Campos do Jordão com Augusto Cury. Ele falou assim, no meio da palestra, ele falando, eu que me considerava um dos ateus, os maiores ateus da atualidade, ainda citou Marx, citou Aristóteles, quando eu comecei a estudar a história do homem que dividiu a humanidade, eu me tornei um cristão sem fronteiras, porque no último jantar, na noite em que ele seria traído, ele pegou uma bacia e uma toalha, e lavou os pés de cada um dos seus discípulos, ensinando que para você ser grande, você tem que servir o pequeno. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que tem um pequeno te esperando para você servi-lo. Para cada um de nós, o serviço através dele, glorifica o nome dele, e traz salvação àqueles que estão com o biquinho assim, ó, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E não basta mais agora, sangue de Jesus tem poder, sai dessa vida. Não, acolha, abrace, transmita amor através de atitudes, porque Ele está em nós. Ele me amou, Ele me amou. Vamos adorar? Vamos nos colocar em pés, queridos. Ele nos devolveu o direito de governo ao ressuscitar ao terceiro dia, e a habitação dele hoje dentro de nós, ela é plena. Ele não sai mais de dentro de você. Ai pastor, mas eu errei, eu não estou conseguindo, eu vim aqui na libertação, essa semana eu já caí de novo. Ei, eu não estou fazendo apologia ao pecado, porque pecado é pecado, mas eu quero te dizer, você se arrependeu, continue persistindo, continue buscando, porque Ele te perdoa. Não deixe isso virar uma rotina na sua vida, não. Saia disso em nome de Jesus, porque Ele nos amou, Ele está aqui. Sinta o amor dEle mais uma vez na sua vida. Oh, adore a Ele. Aleluia. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Jamais nós vamos conseguir medir o tamanho desse amor por cada um de nós. É um amor incomparável, é um amor incondicional, é um amor sem segundas intenções, é um amor que te ama simplesmente por aquilo que você é. Você é muito importante para o Senhor, independente dos seus defeitos. Ele te amou. Sinta o amor dEle nesta noite. O amor dEle está aqui, Ele está aqui, porque Deus é amor e Ele está entre nós. Adore a Ele. Oh.